Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai traçar uma relação entre a história do boxe e da vitivinicultura chilena. Seja bem-vindo. Agora, por que eu vou fazer essa maluquice, cara? Falar de boxe e vitivinicultura chilena? Por dois motivos. O primeiro é, a gente vai degustar um vinho hoje que tem um rótulo muito foda, inspirado no boxe. E dá para fazer essa relação pelo conceito, na verdade, do desenvolvimento dessas duas áreas, vamos dizer assim, né, do esporte boxe e da vitivinicultura no Chile, né? Então vamos lá. Começando pelo boxe, então. A gente sabe, né, pelo que existem de registros aí, que o boxe começou lá em Creta em 1500 a.C., mais ou menos nesse período. Só que naquela época o boxe não tinha nada a ver com o que a gente conhecia hoje. Ele era um pouquinho mais rústico, um pouquinho mais violento, né? A galera só tinha que brigar ali, né, lutar até a morte. Então, tipo, acabava quando um morria. Olha que legal. O negócio era meio rústico demais, né? A coisa só foi ganhar um pouco de civilidade, né? Foi ganhar um pouquinho, assim, digo um pouco mesmo, muitos anos depois, que foi mais especificamente lá em 668 a.C. Então, nasceu em 1500 a.C. e aí foi ganhar um pouco de... Eles passaram uns séculos, eles viram, nossa, eu acho que o negócio dá ruim, né? Ficar matando o outro. Então, quando o boxe entrou pela primeira vez nas Olimpíadas, ele teve que ganhar uma certa civilidade, que foi justamente lá em 668 a.C. Aí como que ficou? Aí não era mais até a morte, ó. Aí já fica mais parecido com o que a gente conhece hoje. Eles já usavam naquele período umas faixas de couro e aí acabava quando um desistia ou caía inanimado no chão, que até hoje rola isso, né? O famoso nocaute. E aí muitos anos mais tarde, aí a gente já vai lá para o século 17, foi quando o boxe ganhou expressão de verdade, né? Porque daí ele se modernizou, foi na Inglaterra, né, que ele se modernizou para valer, que aí o que aconteceu? A galera começou a investir grana no boxe, né? Grana, tipo as partidas, as lutas ali começaram a valer grana. E isso trouxe o quê? Trouxe modernidade tanto para os movimentos, né? A galera começou a ter umas técnicas mais apuradas e tal, e o esporte em si ganhou muitos adeptos, né? E aí, poxa, hoje a gente sabe que dessa modernização na Inglaterra lá no século XVII, o boxe só cresceu, né? Hoje continua sendo esporte olímpico, são lutas milionárias que são feitas, o esporte veio sendo desenvolvido até hoje. Pô, tem grandes estrelas do esporte que a gente conhece hoje, Mike Tyson, Evander Holyfield, Popó, brasileiro, e cara, o esporte hoje é um negócio já enraizado na cultura mundial e até hoje tem o lance de aposta, né, de grana no boxe. Então, o passar do tempo e o aporte financeiro foram coisas que mudaram completamente a história do boxe. Agora vamos para a vitivinicultura chilena, né? Qual que é a relação que a gente traça nisso? Logo antes, na verdade mais ou menos um século antes, né, que foi, ó, se a gente falou que o boxe se modernizou lá no século 17 na Inglaterra, um século antes disso, em 1550, era quando estava chegando aqui as primeiras vitiviníferas ali no território chileno, né? Quem trouxe essas mudas foram os missionários que estavam nas grandes navegações, né? Na época das grandes navegações, vieram com os espanhóis e plantaram essas primeiras mudas aí. Agora, como que era esse vinho, né? Esse vinho feito ali em 1550 e que foi sendo produzido por esses missionários ao longo dos séculos ali no Chile, como que era a pegada, a essência desse vinho? Era basicamente como o boxe lá atrás, rústico, selvagem, sem qualquer tipo de primor, né? Não dava para se tomar direito. Quer dizer, dava para se beber, mas não era nada pensado para exportação, por exemplo, né? Nessa época também o comércio internacional ainda estava em desenvolvimento, então o vinho chileno meio que ficava por ali mesmo e ele não era bom. Ele estava em nascimento ali, era rústico, feito para consumo local. Eis que, no século XIX, o Chile se tornou independente das leis espanholas. E aí o que rolou nessa época?
Grana, meu amigo! Então, eles já tinham um longo período ali de história cultivando uvas para a produção de vinhos, né? Eles já tinham uma tradição vitivinícola instaurada, apesar de que os vinhos não eram bons, mas a tradição vitivinícola já existia na região. Quando eles se tornaram independentes das leis espanholas, aí começou a rolar mais investimento no Chile. Investimento em várias áreas, entre elas a indústria do vinho, né? É aí que começaram os aportes financeiros, investimentos internacionais e tal, para desenvolver essa indústria, né? A cultura já existia, mas a indústria foi mais desenvolvida no século XIX ali no Chile, a indústria do vinho. E aí meio que do dia para noite, e aí meio que do dia para noite, o Chile se tornou a capital mundial do vinho custo-benefício. Cara, não é à toa, esses caras são bons nesse estilo de vinho até hoje, né? No vinho para o dia a dia, vinho custo-benefício, vinho para ser consumido ali sem muita pretensão, não é para data especial, é o vinho ali para consumo mesmo no dia a dia. Então, a partir do século XIX, o mundo todo começou a conhecer os vinhos chilenos como bons vinhos de custo-benefício. Eles começaram a exportar vinho para o mundo inteiro. Até hoje, os vinhos mais consumidos no Brasil estão sempre ali entre Chile e Argentina, quase sempre o Chile numa certa vantagem, né? Quase sempre o Chile ganhando aí em quantidade, e o que leva esse gráfico, vamos dizer assim, né? Esse volume lá para cima, são justamente os vinhos do dia a dia, os vinhos de custo-benefício, né? É isso que faz o Chile ser tão importante para o mercado de consumo de vinhos aqui no Brasil, né? O Chile é uma potência aqui no quesito vendas de vinhos, principalmente esses vinhos mais para o dia a dia. E aí, com o passar dos anos, né, meu amigo, aí começou a entrar dinheiro, conhecimento, experiência de mercado, já não eram mais o país do vinho rústico selvagem, né? Já tinham um certo prestígio, pelo menos ali para a entrada no mercado, né? Para a entrada nesse mundo dos vinhos. Aí os caras são ambiciosos também, aí começaram a fazer os grandes ícones que a gente conhece hoje. Pô, a gente conhece Dom Melchor, Almaviva, né? Pô, aí eles fazem vinhos ícones que um dia a gente, como indústria brasileira de vinho, vai chegar nesse patamar também. Não estou nem dizendo pela qualidade, mas do ponto de vista de marketing, eles são mais conhecidos do que os nossos ícones, né? Esses ícones chilenos, esses vinhos ícones chilenos, ainda são mais conhecidos ao redor do mundo do que os nossos brasileiros ícones, né? A Argentina também está um pouco na frente do Brasil nesse sentido, e o Chile explora isso como ninguém, né? Esses grandes vinhos chilenos são consumidos, são desejados ao redor do mundo todo. E aí eu citei dois aí que são bem icônicos aí, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Tanto o Almaviva como o Dom Melchor. Eu tive o prazer de conhecer, inclusive, o Henrique Tirado, que é o enólogo-chefe lá do Dom Melchor, né? Que antigamente ele pertencia à Contitor, hoje eles tratam como uma vinícola separada mesmo, um projeto separado, e o Dom Melchor caminha sozinho como um grande ícone da vitivinicultura chilena. Então assim como o boxe, a vitivinicultura chilena precisou passar por período de amadurecimento, por aportes financeiros em datas específicas, para ir deixando a rusticidade, a selvageria, a coisa mais dura de lado, e modernizando e deixando mais primorosa essa produção, deixando a coisa mais bem acabada, para aí sim conquistar os paladares do mundo todo. Então essa foi a correlação do vídeo de hoje, olha que demais! E o legal, assim, que agora sim a gente vai falar desse rótulo. Esse vinho aqui, ele é artesanal, feito em pequenas produções e tal. E o importador dele aqui no Brasil, a gente já tinha fechado, inclusive, para o Clube Vinhos de Bicicleta, a gente tinha feito uma duplinha lá do Cabernet e do Carmener para ele. E aí estourou a pandemia, cara. Então, tipo, as bodas fecharam, as fronteiras fecharam e tal, e tinha pouca garrafa aqui no Brasil. A gente comprou tudo para os associados do clube, e aí sobraram pouquinhas garrafas. A gente até dividiu, né? Teve que dividir. Parte dos associados recebeu o Cabernet Sauvignon, que é o que a gente vai degustar hoje, parte dos associados recebeu o Carmener desse vinho aqui, que é do Martin. Então, se você quer provar a outra uva desse vinho, se você gostou, fica a dica aí, vai estar o link dos dois aí na descrição do vídeo. Só corre porque sobraram de verdade, isso aí não é papo de vendedor, sobraram poucas garrafas e por causa justamente da pandemia, essa maluquice toda aí que a gente está vivendo. E aí as poucas garrafas que estavam aqui no Brasil, no estoque do importador, agora estão com a gente.
e são uns vinhaços. Então qual que é a história desse cara aqui, The Kingfisher, ou Martin de Sá? Na época que ele era lá dos primórdios do boxe chileno, o boxe não era reconhecido como esporte, inclusive tem até hoje gente que não reconhece, né? Fala que é luta e não é esporte, né? Eu acredito que seja um esporte, que é luta, até olímpico e tal, esporte olímpico, mas tem gente que acha que não. E aí naquela época era menos ainda, não era, o boxe de fato não era reconhecido como esporte, e aí as lutas eram clandestinas, né? Rolava as apostas de grana e tal, e os boxeadores, né, os pugilistas, para se defenderem, né, para não serem pegos e tal na clandestinidade, eles tinham que adotar apelidos, né, esses apelidos que eles tinham, tipo, não sabe o nome, tinha que ser por apelido ali, e esse cara aqui foi um grande boxeador, né, a lenda conta dessa época, dos primórdios, e foi o The Kingfisher, ou Martin de Sá, um boxeador que teve muitas vitórias aí nesse primórdio do boxe no Chile. Então, e aí essa vinícola decidiu fazer uma homenagem a ele, e eu achei super massa assim, o rótulo, e eu acho que combina, cara, porque esse rótulo aqui é uma pancada, tipo, é uma pancada, um Cabernet Sauvignon chileno dos bons, assim, ele é um Gran Reserva do Vale do Curicó. O que eles buscaram aqui, você vê pela cor, uma cor extremamente intensa, assim, um rubi escuro. Os halos ainda não estão super acastanhados não, apesar dele já ser um safra 2016, os halos ainda estão puxando um pouco para o violáceo, ele na verdade está no meio do caminho ali, não dá para falar que o halo está super violáceo, mas ele não está extremamente acastanhado ainda, que vai, quanto mais velho o vinho vai ficando, ele vai ganhando mais esses halos acastanhados. Esse aqui está no meio do caminho, ainda um jovem senhor, de 2016. O aroma dele é uma pancada, é uma delícia. Isso aqui é um perfume, a gente fala da tal da pirazina, né, que muito vinho do Cabernet Sauvignon tem, né, que desagrada muita gente, que é o tal do aroma do pimentão. Esse aqui, o cara fez um cuidado. Tá, assim, tem os toques herbáceos, né? Isso é uma tipicidade da Cabernet Sauvignon que dificilmente você não vai sentir nos vinhos de Cabernet Sauvignon. Isso é uma característica, né? É uma tipicidade da uva. Tem os toques herbáceos aí que muito provavelmente vieram da pirazina, mas tá super elegante. Uma coisa que eu sinto aqui forte é chocolate. O que eu coloquei aqui na cartinha mais? Ó, deixa eu ver. Frutas negras e vermelhas, sim. E aí tem o tal do o coco e a baunilha, porque esse vinho aqui tem estágio, tanto o Carmener quanto o Cabernet Sauvignon, eles têm estágio em barrica de carvalho americano, que aí aporta esses aromas de coco, de baunilha, e dá para sentir fácil. Eu sinto chocolate aqui, um pouco de alcaçuz, que é especiaria doce, né, canela, tá? É aquele tipo de vinho para você curtir de boa, assim, botar uma carne na mesa, para quem curte carne, uma carne suculenta na mesa e curtindo o vinho respirar na taça, porque é um vinho suculento, assim, né? Vamos ver no paladar. Tudo que é... Aí sim, né? O Chile é muito criticado, porque lá, para você usar o termo Gran Reserva, não existe uma lei, uma regra, né? Cada produtor define a utilização da expressão do termo Gran Reserva. Aqui a gente está falando de um cara que usou bem essa expressão, esse termo, porque é um vinho suculento, é um vinho complexo. A untuosidade do vinho preenche a boca, é uma coisa deliciosa. O final dele é longo pra caramba, então você fica sentindo o vinho depois. E o tanino, apesar de ser essa potência, essa porrada, né, essa riqueza de taninos que eu falei, o tanino já está extremamente aveludado. Então foi um trabalho primoroso do enólogo, que é por isso, né? Essa foi a relação que eu tentei fazer com o boxe, que a vitivinicultura precisa de tempo mesmo para se desenvolver, né? Então, para a gente tomar uma maravilha dessa aqui, é porque o Chile precisou apanhar ainda, apanhar na vitivinicultura, precisou ter aporte de dinheiro, precisou de tempo para se desenvolver e aí sim chegar nessa maravilha aqui que a gente pode tomar na taça. Não é um vinho dos mais baratos, é um vinho que para cima de R$100, mas se você está querendo experimentar um grande vinho chileno, assim, com uma história legal para contar e que a produção é menor e de fato essas aqui, as garrafas a gente não tem muitas mesmo, prova aí porque você não vai se arrepender, mas é um vinho assim, dê tempo ao tempo, põe o vinho no decanter se você tiver e vai curtindo ele devagar, que é um vinhaço chileno, o néctar do que a gente tem hoje no Chile está aqui dentro. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado.
dessa maluquice, dessa história que eu criei hoje aí, do boxe da vitivinicultura chilena, e a gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não deu like no vídeo, dê seu like aí, deixa seu like pra gente, se inscreve no canal. E tá muito legal a interação que a gente está tendo com a galera lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, @vinhosdebicicleta. A galera manda sugestão por lá, nos stories, a gente sempre está conversando por lá, então segue a gente lá no Instagram também. É isso aí, saúde, vida longa à vitivinicultura chilena e ao boxe. Isso aí. Nossa, prova isso aqui.